Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista, um vexame histórico. E a gente vai tentar debater os motivos disso, apontar os pontos positivos e os pontos negativos. Só um ponto importante, Corinthians vai ficar mais de um mês sem jogar. É isso mesmo. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, contando com o teu like, a tua inscrição. Do ladinho tu ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente traz. Então vem chegando, chega mais e vamos juntos. Bom, galera, então vamos lá. O Corinthians foi a campo, vamos lá, em qual contexto? Titulares, com a torcida a favor. A única exceção, dos titulares, o Renato Augusto, que sentiu um problema na coxa na última vitória pela fase de grupos no duelo contra o Santo André, vitória de virada, e o Paulinho foi substituto. Por sinal, por falar em Paulinho, ele foi o ponto diferente de um Corinthians medíocre. E assim, faltam palavras para explicar uma eliminação contra uma equipe que brigou para não cair no Campeonato Paulista. Inadmissível o que aconteceu na Neoquímica Arena. A torcida a favor. Mais uma vez, os medalhões sendo decisivos numa frustrada decisão de pênalti, se a gente pode falar assim. Há pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo, no contexto do futebol, onde teve as férias e tal, a parada para a Copa do Mundo, mas considerando o calendário brasileiro, pouco tempo, o Corinthians perdeu na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, à época ainda com o Vitor Pereira, para o Flamengo, dentro do Maracanã. Mas agora era um contexto diferente, porque o Corinthians tinha a melhor campanha no Campeonato Paulista, ou seja, jogava em casa, tinha o apoio da torcida, e o Ituano, com todo respeito, é o Ituano, uma equipe que tem bem menos investimento, joga a Série B, brigou para não cair no Campeonato Paulista. E por que eu estou ressaltando muitas vezes o fato de brigar para não cair? Porque a equipe brigou para não cair até o último momento, cara. Venceu o Santos por 3-0 e tal. Eliminou o Santos, podemos dizer assim, e agora eliminou o Corinthians. Tem os seus méritos, parabéns para o Ituano, que no ano passado, na verdade, brigou pelo acesso à elite do futebol brasileiro, ou seja, é um trabalho que vem se consolidando. Mas não tira o fato de ter sido um vexame histórico do Corinthians. Com muitas falhas individuais, e uma delas no gol do Ituano, aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi um chutaço do meio da rua, isso eu não vou negar, mas o Cássio não pode tomar um gol desse. Ele vai de soco para... A bola estava molhada e tal, chovendo durante o jogo, e aí ele vai tentar socar a bola, mas falha, e falha feio, porque o Ituano abre o placar. Se ele tivesse o mínimo, talvez assim, de competência nesse lance, não teria sido gol do Ituano. Ele tentou dar um soco e errou feio, não dá para errar esse tipo de lance. E aí o Ituano fez 1-0. O que estava faltando do Corinthians nesse momento até então? O Timão, desde o gol do Ituano, que foi aos 25 do primeiro tempo, na nossa linha do tempo, o Ituano era melhor no jogo, chegava pelo lado direito, o Corinthians tinha imensas dificuldades de criação. Toda equipe do futebol brasileiro, do mundo onde jogar o Renato Augusto, vai sentir a sua falta. Isso ninguém vai negar. Mas o Corinthians tem mais recursos, mais qualidade técnica e poderia estar numa melhor situação aos 25 do primeiro tempo, porque não finalizou a gol. Essa que é a verdade. E aos 27 foi a primeira chegada de maior perigo, numa jogada do Alisson, em que ele finaliza na trave. Mas é muito pouco para uma equipe que conta com uma folha salarial que quantas vezes deve ser maior do que a do Ituano? Talvez cerca de 3 vezes maior, não sei. Mas, assim, é exorbitante a diferença entre as duas equipes. A gente sabe que o futebol brasileiro tem essas disparidades e que o futebol também permite esse tipo de coisa, por isso que é tão apaixonante. O que eu vou ressaltar? O fato do melhor jogador do Corinthians em campo ter sido aquele cara que substituiu o maestro, aquele cara que fez tanta falta, que foi o Renato Augusto. E o Paulinho, para mim, foi o melhor do Corinthians em campo. Não só pelo gol, mas porque especialmente após ele ter balançado as redes, ele foi muito incisivo e poderia ter dado uma assistência para o Yuri Alberto. E faltou competência também ao camisa 9 alvinegro para respeitar, a gente pode falar assim, um pouco mais o duelo e literalmente jogar sério. Acho que o Corinthians perdeu mesmo por não, digamos, respeitar como deveria o jogo. Porque, claro, entrou de salto alto, esperava o resultado iria surgir do nada, iria acontecer naturalmente, mas futebol não é assim, cara. A gente sabe que o contexto em que se apresentava esse Campeonato Paulista, com muita surpresa, dentre elas o São Bernardo, o Água Santa muito bem também, faz com que ainda mais um jogo de 90 minutos, tudo pode acontecer. E são 11 contra 11, não vai entrar em campo quanto o cara ganha, qual a chuteira que ele está usando, não. Vai entrar competência, vai entrar organização. É claro que o investimento, a infraestrutura do clube e tal, tudo isso interfere, logística e tal. Mas mesmo assim,
Na hora do jogo é 11 contra 11 e aí não vai entrar em campo esses outros detalhes que eu citei. No gol do Paulinho eu ressalto 2 pontos em relação a ele. Primeiro, a infiltração dentro da área, que é algo típico dele. E segundo, é a questão de que ele vai ser muito importante na temporada. Para um cara que passou pelo que passou desde o ano passado, podendo não voltar mais a atuar, e ele colocou isso em xeque, a sequência da sua carreira. Realmente, para o Paulinho voltar e marcar em 2 jogos consecutivos do Campeonato Paulista foi muito importante, embora o Corinthians tenha sido eliminado. O Paulinho foi um dos pontos importantes dessa... Se a gente pode dizer que tiveram pontos importantes no jogo de hoje. E aí onde é que vai entrar a grande questão do segundo tempo? Que o Corinthians naturalmente foi positivo, o Ituano mais recuado, tentando sair, mas não conseguia. Acho até que o Corinthians merecia a virada durante os 90 minutos, mas a sua incompetência durante a primeira parte do jogo fez com que a classificação fosse para o ralo. Uma classificação que para muitos o Corinthians era o duelo mais, digamos assim, de maior disparidade entre as duas equipes, onde o Corinthians em casa era muito forte e tal, mas o futebol tem dessas, né? E é como eu falei, o jogo pelas quartas de final e também semifinal do Campeonato Paulista permite um jogo mais ou menos como se fosse Copa do Mundo. A diferença é que não é campo neutro, mas são 90 minutos. A diferença é que não tem, na verdade, o campo neutro, né, no caso do Campeonato Paulista, e também tem a questão da prorrogação, que na Copa tem, no Paulista não tem, mas vocês entenderam basicamente o contexto. O que eu quero dizer aqui? Que no segundo tempo, o Corinthians teve várias oportunidades para fazer o gol, com o Yuri Alberto, com o Fausto Vera, com o Gil e com vários outros nomes. O Pedrinho entrou bem, foi para cima da marcação, mas assim, insuficiente para uma equipe de muito mais investimento, muito mais qualidade que tinha a torcida ao seu lado. E aí, recordação aqui das últimas 3 disputas de pênalti, talvez a minha memória esteja falhando, mas eu estou lembrando agora das 3 últimas disputas de pênalti do Corinthians, considerando agora contra o Ituano, contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e acho que a última antes dessa do Flamengo foi contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. Contra o Boca Juniors, beleza, epopeia e tal, resultado histórico. Contra o Flamengo, perdeu. Contra o Ituano, vexame histórico. E aí é algo que precisa ser analisado em relação às disputas de pênalti. Seguinte, o Fagner não dá mais para bater pênalti. Eu sei que tinha um Gil na sequência dele, eu sei que tinha um Pedrinho, que era o garoto que, assim, é até normal, ele não querer se expor, não se sentir inseguro também, é algo importante para se analisar, mas num jogo como esse, cara, você também precisa trabalhar os pênaltis, né? O Fagner realmente está muito mal na cobrança de pênalti. Perdeu contra o Flamengo, perdeu agora, voltou a se repetir esse filme. O Fábio Santos, quanto tempo ele não perdia um pênalti? Acho que a última vez que ele perdeu o pênalti, tô recordando, foi no jogo pela fase de grupos contra o Deportivo Cali, se eu não estiver enganado. Fase de grupos do ano passado, né? Da Libertadores da América. E o Gil, que é zagueiro, né, gente? O Bruno Mendes também por muito pouco não erra. O Roger Guedes também por muito pouco também não errou. Mas o Gil desperdiçou. E essa eliminação, eu vou dizer para vocês, cai na conta do grupo de jogadores, na minha visão. O Lázaro teve a sua parcela de culpa? Claro, teve sua parcela de culpa em tirar o Adson, que era um cara muito importante, a colocar outros nomes que talvez não estivessem na mesma rotatividade, tal, quando estava bem, e depois caiu desde que o Adson saiu. O Fernando Lázaro tem a sua parcela de culpa, mas eu acho que o grupo de jogadores tem muito mais. Por não tratar com a seriedade devida o jogo, por não implementar a intensidade de outros momentos. É só a gente comparar o jogo de hoje com outros jogos da fase de grupos. O Corinthians não estava marcando forte a saída de bola. O Ituano, que em muitos momentos estava propondo o jogo. O que está acontecendo? Só pela ausência do Renato Augusto é que isso acontece? Alguma coisa está de muito errado. Então, só para fazer uma divisão entre parcela de culpa da comissão técnica, em nome do Fernando Lázaro, e do grupo de jogadores, eu colocaria uma porcentagem 70% para o grupo de jogadores e 30% para o Fernando Lázaro. Ou 60-40, tá? Mais ou menos aí nessa média. E olha o detalhe. O Corinthians, com essa eliminação vexatória, passa mais um ano sem conquistar título paulista e agora, vamos ser sinceros, tá de bandeja pro Palmeiras, tá de bandeja. E aí agora volta a jogar, olha que vergonha, gente. Em 15 de abril. Em 15 de abril é que o Corinthians vai voltar a jogar. Cara, tá parecendo um calendário, desculpa, de time pequeno do futebol brasileiro. Porque vai passar mais de um mês sem jogar. E com essa preparação, o que é que vai ter nesse intervalo até o início do Campeonato Brasileiro? Lembrando que já também tem sorteio da Libertadores, já vai se decidir também o adversário na Copa do Brasil. Tá começando a temporada. Acordem, acordem, acordem. Parabéns ao Ituano, baita campanha. Tava ali próximo do desastre, né, com um possível rebaixamento, que era real na última rodada, e agora foi para as semifinais. Parabéns, não tenho nada o que dizer em relação ao Ituano.
cumpriu direitinho a sua estratégia, agora vai enfrentar a melhor equipe do campeonato, que é o Palmeiras. E aí a dosagem já é outra. O Palmeiras está bem melhor, bem à frente dos demais nessa competição. Ficam as lições para o Sport Clube Corinthians Paulista. Se são reforços, não se sabe. Se há competência na hora dos pênaltis, não se sabe. Mas o que eu vou dizer é: atentem-se para o restante da temporada. Muitas lições devem ser tiradas desse jogo, em relação a nomes experientes, em relação às mudanças do Fernando Lázaro em relação ao jogo, mas duas palavras, na verdade, sintetizam o que aconteceu na tarde e noite deste domingo na Neoquímica Arena. Vexame histórico. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo e comenta aí o que tu achou da atuação do Timão, beleza? Uma eliminação aí realmente que ninguém esperava, mas são as coisas do futebol. Tamo junto, rapaziada. Valeu!